Olá, seja muito bem-vindo aos módulos prêmios do treinamento Futebol Milionário e eu quero te parabenizar por ter atingido este novo nível. Se você chegou até aqui, você sabe que a partir de agora nós vamos ver os módulos prêmios e você está num novo nível do treinamento. Você já tem o seu negócio, se você seguiu o primeiro módulo e o módulo de introdução passo a passo, aula a aula e está usando todas as ferramentas, você já tem o seu negócio. Então a partir de agora você já é um empreendedor. E como empreendedor, você precisa saber de alguns tópicos importantes, você precisa saber de alguns fatores importantes. Todas as pessoas que são bem-sucedidas, todos os empreendedores que conseguem o sucesso na vida, eles não conseguiram sucesso apenas porque escolheu ter sucesso. Eles têm sucesso porque decidiram ter sucesso. Então o sucesso não é uma mera escolha, o sucesso é uma decisão. Eu quero que você saiba que as empresas acabam falindo, as empresas acabam quebrando, não porque as pessoas elas não são competentes, as pessoas não são capazes de implementar um negócio, não são capazes de iniciar, mas porque as pessoas acabam desistindo. Então a palavrinha mágica para o empreendedor de sucesso é persistência, porque você tem que entender o seguinte: quando você abre o seu negócio, quando você monta a sua empresa, você não monta a sua empresa para dar certo. Muitas pessoas antes de abrir empresa, antes de abrir o seu próprio negócio, elas pensam muito e acabam não abrindo. Por quê? Porque elas têm medo de não dar certo. Elas têm medo de não conseguir implementar. Só que eu tenho para te falar o seguinte: você não monta o seu negócio, você não abre a sua empresa para dar certo. Você abre a sua empresa até dar certo. Isso é a persistência. Até que a sua empresa dê certo, você tem que permanecer com ela. Essa é a palavrinha mágica: persistência. E é exatamente esse tipo de mentalidade, exatamente esse tipo de configuração da sua mente que eu quero que você tenha no trade esportivo. Porque o trade esportivo é a sua profissão. Então você tem que ter uma mente empreendedora para você conseguir ter sucesso também no trade esportivo. E veja bem, a maioria das pessoas estão programadas, estão configuradas para enxergar dificuldade nas coisas. Tudo que a gente vai fazer na vida, a gente acaba enxergando algum obstáculo. E a mente do empreendedor não pode ser assim. As pessoas pensam que o mundo acontece do lado de fora. O mundo, na realidade, não acontece do lado de fora. O mundo acontece dentro da nossa cabeça. O mundo acontece dentro da sua cabeça. Tá vendo só? Você deve ter imaginado aí que eu esqueci de falar alguma coisa e estava tentando lembrar o que eu ia falar. Você pensou assim, mas não é assim. Eu estava fazendo uma pegadinha com você. Só que dentro da sua cabeça você imaginou que eu tinha esquecido de falar alguma coisa e estava tentando lembrar o que eu ia falar, não é isso mesmo? Pois é, se eu não falasse para você que é uma pegadinha, você ia continuar imaginando que eu tinha esquecido alguma coisa. Só que como eu te expliquei que é uma pegadinha, agora você já sabe que é uma pegadinha. Tá vendo só? O mundo acontece dentro da sua cabeça. Aquilo que você imagina é que acontece no mundo. Então o que acontece do lado de fora não importa. Importa é o que está configurado dentro da sua cabeça. E a sua cabeça tem que estar configurada para o sucesso. Então, esses são pontos muito importantes na mente de um empreendedor. Você deve se lembrar, no início do treinamento, dos 5 pilares do trade esportivo: controle emocional, disciplina, as análises, gestão de banca e as técnicas do trade. Mas o que seria o controle emocional? Bom, o controle emocional nada mais é do que a capacidade de você controlar as suas emoções. Quando você tinha lá os seus 15, 18 anos, você provavelmente às vezes conheceu uma garota. Todas as vezes que você chegava perto dessa garota, o seu coração acelerava, você ficava sem palavra, ou seja, você não tinha o controle emocional. Com o passar do tempo, talvez você começou a namorar com ela e com o passar do tempo você conseguiu controlar essas emoções. O seu coração já não acelerava mais e você já ficava sempre à vontade com essa pessoa. Isso pode ter acontecido. Por exemplo, uma pessoa é contratada para ser o gerente de uma empresa e tem que fazer reuniões com diversos outros executivos. Na primeira reunião dessa pessoa, muito provavelmente que ela fique também sem jeito, ela fique sem lugar. Talvez ela tente pensar em quais palavras que ela vai falar na reunião. Falta controle emocional também. Com o passar do tempo, na segunda, terceira, quarta, quinta reunião, a pessoa já vai se acostumar com aquele ambiente, já vai se acostumar com aquela situação e já vai fazer a reunião normalmente.
No trade esportivo é a mesma coisa. Quando você começa a operar, normalmente você pode ficar um pouco nervoso. Se você está operando, por exemplo, com 10 dólares e passa a operar com 100 dólares, falta controle emocional. Com o passar do tempo, você vai conseguir dominar essa situação e vai operar com 10, 100, 1000, 2000 com o mesmo controle emocional. Muito bem, e a disciplina? Bom, quando você acorda pela manhã, a primeira coisa que você faz talvez seja escovar os dentes ou tomar café, não sei. Mas se um dia você não fizer aquilo que você está acostumado a fazer, você fica uma pessoa diferente, você não acha normal. Isso é disciplina, fazer as coisas sempre da maneira que você está acostumado. Não deixar de inovar, é lógico, para coisas boas, mas sempre seguir sua disciplina. Vamos levar para o trade esportivo. Suponhamos que você adotou a disciplina de fazer as suas análises sempre meia hora antes do jogo e esperar o jogo começar, passar 5 minutos para você começar a fazer as suas operações. Se algum dia você chegar na correria, por exemplo, do trabalho ou do lazer e quiser fazer a sua análise em cima da hora, não vai dar certo. É preferível você deixar de entrar naquele jogo, é preferível você não fazer aquela operação, aquele investimento, do que você fugir à sua disciplina. E isso seria a disciplina. As análises, o terceiro pilar do trade esportivo. Como qualquer profissional, você deve analisar muito bem as situações, as operações, os investimentos que você vai entrar. Você deve conhecer os times, você deve conhecer o campeonato e você deve procurar analisar, fazer uma pré-análise do que pode acontecer naquele jogo e também a análise durante aquele jogo. Quando eu falo de análise, eu estou falando de análise pré-jogo e análise durante o jogo. Não se preocupe que você vai aprender a fazer essas análises de forma profissional dentro do nosso treinamento. Então não se preocupe com isso. Eu estou te dizendo o que é as análises, mas como fazer você vai aprender de forma didática dentro do nosso treinamento. Muito bem, a gestão de banca. O que é a gestão de banca? Bom, a gestão de banca nada mais é do que você operar com uma parte do seu capital. Por exemplo, se você tem uma empresa e consegue um rendimento líquido de 10 mil reais por mês, por exemplo, você não vai gastar os 10 mil reais. Você vai separar, por exemplo, 5% para as propagandas, você vai separar, sei lá, 20%, que é os impostos, para o contador, para o seu palabore. Isso é uma gestão do seu capital. No trade esportivo também você tem que fazer uma gestão de banca. Vamos supor que você tem em sua banca para operar 10 mil dólares. Você não pode colocar em uma única operação os 10 mil dólares. Você vai gerir este capital. Você vai pegar 10%, até no máximo 20% e operar com aqueles 20%. Se caso acontecer alguma coisa inesperada, você tem todos os outros 90% para operar e recuperar aqueles 10% que aconteceu alguma coisa que você não desejava. E o quinto pilar mais importante do trade esportivo são as técnicas que você vai aprender aqui no treinamento Futebol Milionário. Você vai aprender aqui no treinamento uma técnica para cada momento do jogo. E no final do treinamento, você vai ser capaz de implementar a maioria dessas técnicas em apenas uma partida de futebol. Ou seja, você vai aprender uma técnica por vez para aprender a aplicar várias ao mesmo tempo. Bom, a partir de agora, a partir já do segundo módulo, você vai começar a construção da sua banca. Existe toda uma metodologia testada e aprovada para você fazer a construção da sua banca, utilizando o mínimo de capital possível. É muito importante que antes de aplicar toda a metodologia do módulo 2, você veja o módulo 3. Porque no módulo 3 você vai aprender a fazer as análises de forma profissional e assim você vai conseguir implementar o módulo 2 e maximizar o seu aprendizado da melhor forma possível. Bom, eu espero que você tenha tido o máximo de proveito até aqui. Este é realmente o máximo de conteúdo útil que eu consegui reunir em toda a minha carreira de trade esportivo para colocar para você aqui nesses módulos. O que eu tenho para te desejar é muito sucesso, acompanhe as aulas passo a passo, está bastante didática, está bem fácil de entender e te desejo muito sucesso. Te vejo dentro das aulas. Até lá!